Então, pessoal, estou deixando aqui o videozinho com a revisão de todos os módulos desse livro 1 que serão cobrados no nosso trabalhinho, que não foram cobrados ainda, né? Então, assistam esse videozinho quantas vezes preciso for para tirar todas as dúvidas. Na sequência, façam os exercícios que vão ter o gabarito, a gente já comentou na aula online, mas não deixem de fazer, porque é mais uma maneira de estudar. Espero que vocês aproveitem bastante. Bem, então o primeiro módulo trabalhado pela gente no início do ano foram das orações coordenadas. E elas recebem esse nome por quê? Porque elas são independentes sintaticamente. O que isso quer dizer? Que cada uma tem o seu sujeito e o seu predicado. Elas são introduzidas por conjunções com valores semânticos. As que não têm conjunções são as assindéticas. Lembrando do nomezinho que eu expliquei para vocês. Síndeto, em latim, significa conjunção. Assindética, sem conjunção. 99% das primeiras orações são as assindéticas. E depois, geralmente, a gente tem uma sindética, ou seja, uma com uma conjunção, com um desses 5 valores, adicionando, sendo oposto, alternando, sendo conclusivo ou explicativo. Aí, a gente tem umas conjunções que a gente pode até gravar, mas apenas para usar como base, porque lembrando que, de acordo com o contexto, elas podem mudar o valor semântico. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Bom, para a aditiva, a gente tem ali, ó, fui ao shopping. Essa é uma oração coordenada assindética, porque aqui no início, ó, ela não tem uma conjunção. E lanchei com você. Então, se nós fôssemos dividir essas duas orações, aqui eu teria uma oca, oração coordenada assindética, e aqui, por conta da conjunção e, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Depois, nós temos fui ao shopping, mas não encontrei. Outra oca aqui no início, e depois a gente tem aqui, ó, mas não encontrei você. É uma ideia oposta. Uma oração coordenada sindética, porque tem o síndeto, a conjunção adversativa. Depois nós temos ou fala comigo ou não saio daqui. Reparem que as duas orações começam com conjunções. Então, elas duas são coordenadas sindéticas. Aqui, sindética alternativa e aqui também. É muito importante que saiba, que classifique as duas. Fui ao shopping, pois precisava sair um pouco. Essa aqui nós temos uma oca, oração coordenada assindética, relembrando aqui porque ela não começa com conjunção, e o pois aqui apresenta-se como uma conjunção explicativa. Opa, mas aqui embaixo a gente já viu que também tem o pois. Qual é a diferença? Reparem que na hora que a gente vai dividir as orações, é um verbo para cada oração. Aqui tem 2 verbos, mas fazendo o papel de uma locução. Então, eu tenho aqui um verbo na primeira oração e um verbo na segunda. Quando esse pois está antes do segundo verbo, ele é explicativo. E quando ele está depois, ó, o primeiro verbo aqui, barra, oca. Tá depois do segundo verbo, ele é conclusivo. Então, reparem, a mesma conjunção, mas empregos e valores diferentes, tá? Bom, agora vamos para o próximo módulo, que foram as orações subordinadas substantivas. Elas fazem o papel de substantivo. Por isso, gente, exercem uma função sintática em relação à oração principal. Percebam que aqui, como elas são subordinadas, elas têm uma relação de oração principal e a subordinada. Aqui, as conjunções não têm valores semânticos, como nas coordenadas, que é aditiva, adversativa, enfim. Mas elas integram os termos, por isso aqui elas são chamadas de integrantes. As principais orações, as conjunções subordinadas são que, se e quem. A principal mesmo, na verdade, é o que, tá? Vamos lá. Agora aqui eu vou dar dicas para você identificar cada oração subordinada substantiva.
As subjetivas, que são as que fazem o papel de sujeito da oração principal, elas têm 3 regrinhas. Ou a oração principal começa por verbo de ligação, como ali em é importante, essa é a subordinada subjetiva, ou elas começam com o verbo impessoal, aquele que não se pode atribuir uma pessoa ao verbo, ou elas começam com um verbo que pode ser transitivo direto ou intransitivo, mais essa partículazinha C. Então, viu que a oração principal está começando por dessas 3 regrinhas, você já mata logo que ela é subjetiva. Vamos às outras. As predicativas. Nessas, o macetezinho é assim. Temos o sujeito e o verbo de ligação. E o que está depois é a oração predicativa. É aquela estrutura. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. As apositivas tão fáceis. Elas sempre vêm depois de 2 pontos ou... Isso aqui é um travessão, tá, gente? Não menos. Ou de um travessão. Porque ela está ampliando o sentido desse nome aqui. Tá? Então, veio depois dos 2 pontozinhos, ampliando esse sentido, oração subordinada substantiva apositiva. Depois nós temos objetiva direta. Na objetiva direta, a estrutura é sujeito, que pode estar explícito, como nesse caso aqui, ou se tivesse assim, ó, espero, implícito, o quê? Então, a gente tem o sujeito explícito ou não, mais o verbo transitivo direto. Então, essa você pergunta para o verbo o quê? E a objetiva indireta e a completiva nominal, elas têm uma estrutura bem parecida. Sujeito, explícito ou não, verbo, aí na completiva nominal, nome e preposição. Ou seja, ambas vão aparecer a preposição na frase. Então, viu que a frase, antes do quezinho, tem preposição, você já vai ficar entre essas duas. Esquece todas aquelas outras regras. Aí você vai ver o que vem antes, ó, dessa preposição. Se for um verbo, ela é objetiva indireta. Se for um nome, ela é completiva nominal. Simples assim, gente. Então, aprendendo esses macetes aqui, não vai ficar dúvida em descobrir as orações substantivas. E o nosso último módulo que a gente aprendeu foram as orações adjetivas. Aqui, nesse caso, as orações fazem o papel de um adjetivo. Elas ampliam o sentido de algum nome. Então, elas podem ser restritivas ou explicativas, de acordo com a presença ou não de vírgulas. Vamos lembrar? Os alunos que fizeram as tarefas serão recompensados. A frase é a mesma nas 2 acepções ali. A diferença vai ser a presença de vírgulas. Quando essa frase vier entre vírgulas, ela é subordinada adjetiva explicativa. E sem vírgulas, ela é subordinada adjetiva restritiva. Lembrando que aqui o quezinho deixa de ser uma conjunção para ser um pronome relativo, porque ele está substituindo o termo anterior, e a oração, ela inteirinha, está fazendo o papel de um adjetivo, que está ampliando o sentido do substantivo alunos, ali no caso, tá? Bom, além do que, nós temos outros pronomes relativos que introduzem as orações adjetivas. Onde, cujo, cujas e outros. Aquela listinha que a gente já passou nos exercícios. Vamos ver agora a diferença de sentido. Isso é importante vocês entenderem. A oração entre vírgulas generaliza, explica o fato, enquanto sem vírgulas restringe o sentido a determinado grupo. Lembra que a gente tem conversado, a gente tem brincado sobre ir a um determinado lugar e está lá escrito entrada restrita aos funcionários. Só quem pode entrar lá é os funcionários. Restrita, restringe. Bom, então aqui nós temos 2 orações praticamente iguais. O que vai mudar ali é a presença das vírgulas, de vermelhinho a adjetiva. Então, os idosos que praticam atividades são mais saudáveis. No primeiro caso, sem vírgula, indica que ela é restritiva. Então, a explicação de diferença é: a oração restritiva indica que apenas o grupo que pratica atividades são saudáveis. Enquanto na de baixo, ela é explicativa, ou seja, ela generaliza, ela está explicando o fato. O que isso quer dizer?
que todo grupo pratica atividades, portanto, todos são saudáveis. Pessoal, assistam esse vídeo quantas vezes necessário for, façam as atividades em anexo da folhinha, lá também tem resuminho, e vão confiantes porque vocês vão fazer um excelente trabalho, eu tenho certeza. Beijos!